Ok, então vamos lá. Marcos 10, de 28 a 30. Então Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. Jesus respondeu: em verdade lhes digo que não há ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por minha causa e por causa do Evangelho, que não receba já no presente 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir receberá a vida eterna. Bom, eu quero tomar essa abordagem de Pedro, que interpela o Senhor dizendo: deixamos tudo para te seguir, e a resposta que o Senhor Jesus traz. Alguns domingos atrás, eu compartilhei com vocês uma mensagem aqui intitulada Por Causa de Cristo. Jesus está falando de gente que, por causa do Evangelho, se dispõe a abrir mão de muita coisa. E toda essa conversa de Pedro com Jesus acontece dentro de um contexto. Se você puder manter aberto aí o capítulo 10 do Evangelho de Marcos, se você tiver com a Bíblia à mão, eu quero te lembrar que tem um contexto por trás disso. Jesus tem um encontro com um jovem, nós não sabemos seu nome, ele é apenas apresentado na Bíblia como um jovem rico. E o Senhor Jesus, diante desse rapaz que chega questionando: que farei para herdar a vida eterna? O Senhor Jesus responde, guarda os mandamentos, menciona alguns deles, os principais. O moço retruca: eu tenho observado isso tudo desde a minha mocidade. Então, nos versos 21 e 22, a Bíblia diz assim: Jesus, olhando para ele com amor, disse: só uma coisa falta a você. Vá, venda tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. O verso 22, falando do jovem, da sua reação, diz: ele, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Em outras palavras, esse rapaz que anseia a vida eterna, que já está praticando os mandamentos, que está ansiando algo mais, há um outro texto do Evangelho, onde a resposta de Jesus é: se queres ser perfeito, se você quer além, então eu te proponho isso. Vende o que você tem, dê isso aos pobres, e você vai ter um tesouro no céu. Nesse momento, o rapaz desanimado, por conta de ser dono de muitas propriedades, simplesmente não encara o que Jesus está propondo, vira as costas e desiste. É a partir de então que Jesus começa a ter uma conversa com os discípulos, onde no verso 23 ele diz: como é difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus. É depois de falar a respeito disso, no verso 24 e 25 ele diz: como é difícil entrar no reino de Deus, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Obviamente o Senhor Jesus não estava dizendo que no reino de Deus existe acepção de pessoas, que o pobre é mais importante que o rico e o rico está sendo descartado. Não, ele está falando da dificuldade dessa pessoa entrar por conta de uma dificuldade de desprendimento. O coração dessas pessoas estão tão apegados a determinadas coisas materiais que eles têm dificuldade de abrir mão delas por conta daquilo que tem muito mais valor, que são valores de ordem espiritual. É no contexto dessa conversa que o apóstolo Pedro diz: nós deixamos tudo e te seguimos. Em outras palavras, Pedro está dizendo: nós não estamos no time do rapaz aí, que diante do desafio que o Senhor lançou, ele simplesmente negou tudo. E aí, o próprio Pedro está reconhecendo, não só que Jesus está falando sobre a necessidade de se abrir mão de determinadas coisas, mas ele bate o pé dizendo: nós temos feito isso. E é diante da declaração de Pedro que Jesus agora anuncia que não tem ninguém que tenha aberto mão do que quer que seja por causa do Evangelho, por causa dele, que não vai ter uma recompensa. E Jesus apresenta a recompensa em dois níveis distintos de desdobramento. Ele fala de coisas já no presente, mas ele também fala, e no mundo por vir, a vida eterna. E esses dois níveis de recompensa, os desdobramentos da vida atual, presente, terrena, e da vida futura, eterna, são claramente apresentados, embora juntos, embora complementares, eles são recompensas distintas. Aliás, no Evangelho de João, no capítulo 4 e no versículo 36, Jesus, depois de falar de levantar os olhos, de ver os campos brancos para a colheita, ele está falando de
evangelismo, obviamente, ele diz, quem colhe recebe desde já a recompensa e ajunta fruto para a vida eterna. Então ele fala de uma recompensa que é desde já, atual, momentânea, presente, mas também fala, né, de ajuntar um fruto para a eternidade. Eu quero tomar justamente essa declaração de que o Evangelho começa com perdas, que envolvem renúncia, abrir mão de muita coisa, mas que depois também traz os seus ganhos, as suas recompensas, sejam presentes ou futuras. E eu quero, né, compartilhar algo importante com vocês, e se é um tema que eu possa dar a essa mensagem hoje, esse tema seria perdas e ganhos. Nós precisamos entender e compreender, e eu quero trabalhar e construir exatamente isso. Em primeiro lugar, nós vamos falar dessas perdas, né, antes dos ganhos, e depois vamos falar dos ganhos nos dois níveis. As recompensas presentes e as recompensas futuras. Por quê? Porque o Evangelho precisa ser apresentado de forma integral, não parcial, não incompleta. Muitas vezes nós vemos uma mensagem, né, do Evangelho onde parece que tudo que o homem tem, se abraçar o Evangelho, é mero e simplesmente ganho, o tempo todo. Você vem para Jesus, sua vida vai melhorar em todas as áreas, você não vai ter problema nenhum, né? Às vezes, quando eu vejo o Evangelho sendo comunicado dessa forma, eu fico imaginando que criatura seria tão estúpida, né, tão ignorante espiritualmente, cega a ponto de não querer um Evangelho desse. Mas a verdade é que a rejeição a um Evangelho que é tão bom e extraordinário acontece desde o início, porque o Evangelho nunca veio comunicar somente ganhos. O Evangelho, na verdade, começa com perda. O Evangelho começa com desistência. A primeira mensagem é arrependei-vos e depois crede no Evangelho. Que é o arrependimento, é você sentir a dor que o pecado produziu, o afastamento, né, todas as consequências, você se permitir ter nojo do pecado que te distanciou de Deus a ponto de dizer, eu tenho que abrir mão disso. Nós falamos de um Evangelho que perdoa pecados numa linguagem, né, estou falando, obviamente, generalizando, contemporânea, onde parece que simplesmente, não importa o que você fez de errado, nem se você vai continuar fazendo, porque Deus é um perdoador contínuo e está tudo certo. Em outras palavras, as pessoas estão reprogramando o Evangelho de uma forma diferente, como quem diz, você não precisa abrir mão de nada, vai continuar tudo igual, você fica tão à vontade, curta qualquer coisa dessa terra, dessa vida e desse mundo, a diferença é que agora você tem o bônus da vida eterna. E isso não condiz com o Evangelho que foi anunciado desde o início. Se por um lado o Evangelho traz ganhos, e é inegável que os seus ganhos são incomparavelmente melhores e maiores do que as perdas, por outro lado não dá para negar que ele começa com esse aspecto de perda. Então eu quero falar um pouquinho a respeito disso. Quando Pedro diz para o Senhor Jesus, nós deixamos tudo e te seguimos, aqui não é só força de expressão, né? Ele não está simplesmente exagerando. Lucas capítulo 5, versículo 11, na verdade vou ler do 9 a 11. Depois daquele momento da pesca milagrosa, Pedro cede o barco para que o Senhor Jesus fale à multidão. O Senhor Jesus nunca usa nada do que é seu em favor do reino de Deus, sem que isso gere acréscimos a você depois. Ele vira para Pedro, que tinha pescado a noite inteira sem sucesso, né, e manda ele lançar as redes. O texto nos mostra que eles tiveram uma pesca milagrosa, extraordinária, e os versos 9 a 11 de Lucas 5 diz, pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, o seguiram. Se você pensar, era o melhor momento do negócio de Pedro e dos seus amigos e sócios, né, Tiago e João, os filhos de Zebedeu. O Senhor havia abençoado eles de uma forma singular, né? A Bíblia mostra que foi necessário mais de um barco para recolher os peixes, que os barcos quase iam a pique. Era o momento onde talvez eles pudessem ter se empolgado com o negócio, dizendo a bênção de Deus está conosco, o favor do Senhor está conosco, nós vamos bombar, nós vamos prosperar. Mas é naquele momento que Pedro percebe quando o Senhor diz, eu quero fazer de você um pescador de homem, que ele na verdade está dizendo, eu tenho um negócio muito melhor para te oferecer. E a Bíblia diz que, deixando tudo, o seguiram. Eles simplesmente viram as costas, abandonam aquilo, abandonam aquela pesca, abandonam o negócio. E diz,
a partir de agora, o que realmente faz sentido para a nossa vida é estar conectado com o Senhor, é estar próximo do Senhor, é seguir ao Senhor. Então, quando Pedro está dizendo, Senhor, nós deixamos tudo, ele não está falando isso por falar, ele não está exagerando, mas ele está sustentando, nós entendemos esse nível de renúncia que o Senhor está falando. Nós praticamos esse nível de renúncia. Né? Não significa apenas abandonar o pecado, aquilo que nós temos a obrigação de fazer. No caso de Pedro, talvez o Senhor não foi específico sobre deixar tudo, mas ele entra num nível de entendimento, onde o valor que Cristo passa a ocupar é tão maior, que simplesmente ele diz, qualquer outra coisa que antes era importante, deixou de ser importante para mim. Na verdade, essa é a declaração que nós vemos o apóstolo Paulo fazer. Lá em Filipenses, no capítulo 3, nos versículos 7 e 8, ele diz, o que para mim era lucro, outra tradução diz ganho, isso considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo. Paulo está dizendo tudo que antes era importante, tudo que tinha valor, perdeu completamente a importância. Porque essa mudança da escala de valores, ele diz, porque agora Cristo entrou. Ele fala por causa da sublimidade do conhecimento. Outra tradução diz por causa da excelência, outra diz a supremacia. Na verdade, essa palavra usada fala de algo que se sobressai a tudo e a todos. Eu, particularmente, penso, dentro de todo o contexto, que a melhor tradução não era nem dizer a sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Eu acredito que a melhor frase seria aqui, por causa do conhecimento do sublime Cristo Jesus. Porque o que excede todas as coisas não é o conhecimento de Cristo, é a pessoa de Cristo. O conhecimento daquele que excede todas as coisas leva a essa mudança de valores. Então Paulo diz, o que era lucro, o que tinha valor, o que tinha importância, desvalorizou completamente, porque apareceu algo muito mais importante na minha vida. E diante desse algo muito mais importante, o que antes eu considerava importante, agora vale nada. Isso para mim é refúgio, é lixo. Nós precisamos entender que um genuíno encontro com Cristo nos leva a uma percepção de valor, da importância que Ele tem. É por isso que o Evangelho começa com cada um de nós não apenas crendo que Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos, mas confessando Ele como Senhor. A palavra Senhor, ela é muito forte no contexto bíblico e fraca na nossa cultura, porque eles usavam esse termo só para se referir a um escravo quando se dirigia ao seu amo, ao seu dono. Esse era o termo Senhor. A Bíblia está falando que eu e você precisamos colocar Jesus numa posição onde Ele se torna o dono de nossas vidas, onde a gente vive para cumprir a sua vontade. É quando entramos nesse lugar que qualquer outra coisa deixa de ter importância, valor, e a gente se dispõe não a tratar isso como perda. Ele diz, se fosse abrir mão disso, sem ter aquele que vale mais, seria só uma perda. Agora, diante do ganho que é ter Jesus, nada disso que nós abrimos mão tem de fato valor ou tem importância. Quem está entendendo, diga amém. Então, nós precisamos de fato voltar a essa coerência do ensino bíblico do que é ser um discípulo de Cristo. Não podemos mera e simplesmente deduzir que nós vamos viver um evangelho onde a gente não abra mão de nada. Esses dias eu vi uma pessoa falando, não, essas pessoas estão preocupadas em falar sobre uma vida diferenciada, um comportamento diferente, compromisso, santidade. É gente legalista que não entendeu a graça. E essa pessoa citava o texto de João capítulo 8, quando o Senhor Jesus diz àquela mulher pega em flagrante adultério, eu também não te condeno. E eu olhei para aquela pessoa e falei, o problema é que você acha que a graça se limita só à primeira frase, eu não te condeno. Existe uma segunda frase, ou uma segunda fala dentro da mesma mensagem. Jesus diz, vá e não peques mais. Bom, esse é assunto para outra mensagem, daqui uns dias eu vou falar sobre essa conversa de Jesus com essa mulher. Mas a graça, a mesma graça que perdoou você de um passado de condenação, ela te chama a abrir mão de tudo aquilo que te prendeu, que te escravizou antes, para que você seja totalmente, completamente dele. Quem está entendendo, diga amém. Então, o mestre foi muito enfático sobre a necessidade de renúncia. Em Lucas 14, 26 e 27, ele disse, se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs e até a própria vida, não pode ser meu discípulo.
Ele diz, quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Ele não diz que vai ser discípulo de segunda categoria. Ele não diz que tem o discípulo bom, top, dedicado, super crente, espiritual, e o outro meia boca. Ele diz, ou é ou não é. E se não abrir mão de tudo, não pode ser meu discípulo. Então não existe um evangelho onde a gente simplesmente anuncia o ganho, sem comunicar primeiro a perda. É depois da perda ser efetivada que os ganhos, então, se manifestarão. Aliás, eu li os versículos 26 e 27 de Lucas 14, do 28 ao 32. Jesus conta duas parábolas, e as duas basicamente falam sobre o princípio de planejamento e de orçamento, de que ninguém se lança a nenhum empreendimento sem primeiro calcular quanto custa, para ver se dá conta de ir até o fim. E quando Jesus usa essa ilustração, ele está dizendo, bota na ponta do lápis, calcula bem o quanto custa ser meu discípulo, para ver se você dá conta do recado. Porque se você achar que não dá, vaza, desiste, nem tente. Porque Jesus está dizendo, se você tem plano de ser um discípulo que não viva renúncia, desista de ser discípulo, porque você não pode. E no final ele arremata no verso 33, dizendo assim, pois qualquer um de vocês que não renuncia tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Portanto, não há um evangelho de ganhos, sem que haja primeiro o evangelho que comunica as perdas, a renúncia, aquilo que eu e você precisamos abrir mão. Quem está entendendo, diga amém. Mas vamos passar para os ganhos, para você não sair daqui deprimido. Né? Porque se por um lado o evangelho não é só ganho, por outro lado também não é só perda. Eu de vez em quando ouço alguns pregar de uma forma e de uma maneira que parece que o evangelho também não tem ganho nenhum, parece que é só perda. Né? Agora, existe perda, mas existe também ganho. Vamos dividir o ganho, então, em dois aspectos. Eu quero falar primeiro dos ganhos do tempo presente. Quais são os ganhos, essa recompensa prometida por Jesus para o tempo presente? O Senhor Jesus fez uma declaração aqui no Evangelho de Marcos, no versículo 29 e 30. Em verdade lhes digo que não há ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por minha causa e por causa do Evangelho, que não receba já no presente 100 vezes mais casa, irmãos, irmãs, filhos, campos, com perseguições. E no mundo por vir receberá a vida eterna. Então, antes de falar do por vir, vamos falar do tempo presente aqui. Em primeiro lugar, eu quero destacar que Jesus anuncia um ganho. Ele fala de recebemos até 100 vezes mais aquilo que abrimos mão, mas ele ainda usa a expressão com perseguições. Então, a primeira coisa que eu acredito que nós precisamos entender é que Jesus não está falando de ganho. Né? Por exemplo, quando ele diz que se você abrisse mão de uma família ia receber 100 vezes mais, ele não está falando mere e simplesmente que agora você vai habitar numa casa com 100 pais, com 100 mães. Né? O que ele está falando é que você abriria mão de uma família menor para ser parte de uma família muito maior. Se por um lado, talvez, o posicionamento pelo Evangelho, e se você entender o contexto das conversões no judaísmo, você vai perceber que não era compatível, né, simplesmente uma coisa com a outra. Normalmente um familiar que não havia se convertido a Cristo, não aceitava e não tolerava a conversão do outro. Isso significava enfrentar conflitos terríveis, né? Isso significava muitas vezes, por conta do posicionamento da conversão, a pessoa abrir mão de todo o relacionamento familiar, de todo o conforto e segurança que tinha. Então o que Cristo está dizendo é, você vai ser parte de uma família ainda maior. Quando ele está dizendo que se abrisse mão de uma casa, ia ter 100 vezes mais, ele não está falando, né, que a pessoa renunciou à posse de um imóvel e agora se tornaria um baita empreendedor do ramo imobiliário, ganhando 100 vezes mais propriedades. O que Jesus está dizendo, se você perdeu a casa onde morava, porque não será mais acolhido lá, ele está dizendo que você não vai ficar desamparado. Essa grande família da fé vai te proporcionar muitas casas para te acolher. Quem está entendendo, diga amém. Ele está dizendo, você vai ser honrado. Não significa que o conforto que você tinha não seja necessariamente comprometido. E no meio disso tudo, perseguição. Dentro da própria casa, onde você vai sair, quando transita de uma casa, né, para outra, onde vão te acolher com perseguições. Então, crentes que não entendem e nem se preparam para um evangelho, onde nós vamos enfrentar dificuldades por um posicionamento de fé, eles não vão sobreviver.
Como a moçada gosta de dizer hoje em dia, tem muito crente Nutella em vez de raiz. Crente raiz é que ele sabe que tem que aguentar o tranco, que o compromisso com Cristo tem que sobreviver a tudo. Né? Crente Nutella é aquele, não gostei do jeito que está acontecendo, age tipo a mulher de Jó, amaldiçoa Deus, vira as costas para ele, larga ele, desiste dele. Olha o que Jesus diz na parábola do semeador, em Mateus 13, verso 20 e 21, explicando aquele que foi semeado em solo rochoso, aquele tipo de semente. E diz o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Que Jesus literalmente está falando do crente raiz, né? E tem o que não tem a raiz. Ele diz, o que tem raiz, profundidade, ele não cede diante da pressão, diante da adversidade. Eu fico impressionado como muita gente, diante do menor sinal de adversidade, né, de circunstâncias contrárias, ele simplesmente se abate e desiste da fé. Porque talvez a cabeça dele foi programada a entender que se ele não está vivendo ganho, ele não está vivendo o Evangelho não está funcionando. Porque nunca anunciaram para ele que mesmo num contexto de ganhos e recompensas de Deus, nós vamos viver um Evangelho que muitas vezes envolve perdas, renúncias. E sem esse entendimento, acredito que ninguém vai sobreviver. Se olhamos para o Evangelho que era pregado desde o início, tratava-se de um Evangelho onde vai dar tudo certo, entre aspas? Não. Vamos ver algumas coisas que Jesus falou? Em Mateus 10, 34 a 36, de 34 a 36, ele diz, não pensem que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Alguém diz nesse último caso, Jesus nem precisava ajudar. Poderia acontecer sozinho. Mas ele diz assim, os inimigos de uma pessoa serão os da sua própria casa. Outro dia alguém me falou, pastor, isso não é contraditório? Jesus diz que é o príncipe da paz, ele diz, a minha paz vos dou, agora ele está dizendo, eu não vim trazer paz. Ele não está se contradizendo, não. Jesus está falando de paz distintas. Quando a Bíblia chama de príncipe da paz e quando ele diz, minha paz vos dou, ele está falando de uma paz interior. Quando ele diz, eu não vim trazer paz, mas espada, ele está falando de paz circunstancial. Em outras palavras, ele está dizendo, não espere que por ser meu discípulo vai ficar tudo tranquilo à sua volta. Agora, apesar do pau estar quebrando lá de fora, Jesus diz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Em outras palavras, ele está dizendo, você pode viver a paz interior num contexto de falta de paz exterior, circunstancial. Não há nenhuma garantia de que a gente, porque abraçou o Evangelho, não teria nenhum tipo de problema familiar. Vamos mexer no outro assunto que o crente não gosta, perdas financeiras. A gente criou um mito e uma fantasia, sou dizimista, não vou ter nenhum tipo de problema. Já vi isso virar até piada. Um dia um pastor amigo nosso está conversando com outro pastor amigo e falou, rapaz, estava pensando em baixar lá na sua casa esses dias almoçar. E ele falou, esse mês não, porque nós já demos dízimo, o devorador não entra. Tipo, né, você e aqueles seus filhos adolescentes são as dragas de comida, não vão entrar lá. Mas, quer queira, quer não, tirando a parte da brincadeira, a gente tem aquele negócio, né, de que eu dizimei, o devorador não toca. Deus está dizendo a um povo que já estava na mão do devorador, por não contribuir, não honrar o Senhor, que se honrasse, Deus ia repreender e mudar aquela circunstância. Ele não está dizendo que se eu e você somos fiéis, nós nunca vamos ter problema. Aliás, olha o que Jesus disse, Mateus 6, de 19 a 21. Não acumulem tesouro sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, onde os ladrões não escavam nem roubam. Ele está falando com os discípulos. Ele está dizendo, aqui vai ter problema com a ferrugem, vai ter problema com a traça, vai ter problema com o ladrão. E naquela época era só isso. Hoje a gente tem instabilidade financeira, né? Tem perda no câmbio, tem perda de investimento na bolsa, né? A gente tem... os ladrões aqui não tem mais só roubo à mão armada, tem todo tipo de golpe. Né? Nós precisamos entender que Jesus em nenhum momento está dizendo, ó, como vocês são meus discípulos, agora vocês são intocáveis. Ele está dizendo, o ladrão pode roubar você como rouba o ímpio. Com a diferença que no seu caso, talvez ele te lembre que não vale a pena priorizar só o que é terreno. Vale a pena você lembrar daquilo que eu estou falando, que o melhor lugar para se entesourar é nos céus.
embora a gente não vá ao extremo de dizer que o crente não possa ser abençoado, e eu creio que podemos, não estou aqui negando, né, bênçãos e intervenções de Deus, mas nós não podemos programar nossa cabeça para uma expectativa fantasiosa a respeito de um evangelho onde nada disso acontece. Agora, a verdade é que no meio de perseguições, de dificuldades, né, eu e você precisamos de fato entender que o Senhor prometeu estar conosco. Prometeu não nos deixar desamparados. E há duas coisas que nós podemos falar, além daquilo que Deus vai fazer de forma indireta, através das pessoas, dessa grande família da fé que nós temos. Nós podemos destacar pelo menos duas coisas, que mesmo nesse contexto de perseguição e de adversidade, nós temos à nossa disposição, né? A primeira delas, eu quero destacar o consolo, ou a consolação divina. E segundo aos Coríntios, no capítulo 1, eu quero ler dos versículos 3 até o 5. A Bíblia diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos consola em toda a nossa tribulação, para que pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. Porque assim como transbordam sobre nós os sofrimentos de Cristo, assim também, por meio de Cristo, transborda o nosso consolo. Paulo está dizendo que vai transbordar consolo, mas que também transborda sofrimento. Mas ele diz que esse Deus de misericórdias, o Pai de misericórdias, o Deus de toda consolação, nos consola em toda a nossa tribulação. Não em uma ou outra, não em algumas, não na maioria, em toda a nossa tribulação. Não importa o que eu e você passemos, se são dificuldades, se são adversidades, se são perseguições, se é essa necessidade de renúncia, no meio desse contexto do ambiente, sempre haverá um consolo à nossa disposição. Você pode dizer amém? Você pode dar uma glória a Deus? E podemos e precisamos lembrar, né, como parte dessa ação do Espírito Santo que consola, existe sempre uma ação capacitadora de Deus, que é a manifestação da sua graça. E segundo a carta de Paulo aos Coríntios também, dessa vez no versículo 12, nos versículos 9 e 10, Paulo afirma, depois de ter orado e pedido para Deus mudar uma circunstância que Deus se recusou a mudar, ele diz que o Senhor fala assim: então ele me disse, a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, agora Paulo começa a dizer depois da palavra de Deus, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Porque sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias. Ele está falando de todo esse contexto de perdas, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Ele está dizendo, no contexto da minha fraqueza, quando eu descubro as minhas limitações, eu vou descobrir também a força que Deus, por meio da sua graça, disponibiliza, a ponto de eu poder, de boca cheia, me referir a essa capacitação de Deus para enfrentar qualquer tipo de circunstância, dizendo, a graça me basta, a graça de Deus me é suficiente. E quando nós entendemos isso, né, o nosso coração vai se alimentando não só do valor e da importância de Cristo, a ponto da gente poder dizer, por causa dele, eu continuo firme, eu sigo adiante, mas eu acredito que isso se torna, né, um combustível para que a gente suporte e enfrente qualquer coisa. Bom, além de falar desses ganhos presentes, né, que obviamente não excluem intervenções de Deus, mas também não excluem as dificuldades, né, mas nos dá certeza de socorro, mesmo no contexto delas. Eu quero destacar como, talvez aqui o ponto alto do que eu quero compartilhar, os ganhos do tempo futuro. Nós precisamos voltar ao entendimento de que o nosso maior ganho, quando falamos da pessoa de Jesus, não é mero e simplesmente o relacionamento que podemos ter com Ele agora, por mais íntimo que seja. É a eternidade com Ele, né, que nos é garantida por meio da salvação que o próprio Senhor Jesus ofereceu e disponibilizou. Paulo já percebia sinais de um evangelho que tentava levar as pessoas a criar raízes na terra, a valorizar demais aquilo que era terreno. Em primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, tanto no verso 17 como no 19, ele faz menções muito claras e específicas, que se é só para essa vida que nós esperamos em Cristo, nós somos de todos os homens os mais infelizes. Outra tradição diz, os mais dignos de lástima.
Em outras palavras, se nós esperamos uma recompensa só para o tempo presente, só para essa vida, nós precisamos ser adjetivados, qualificados, colocados nessa categoria de os mais infelizes. Porque a grande e verdadeira felicidade não é mera e simplesmente o que Deus faz aqui e agora. É aquilo que nos aguarda. O apóstolo Paulo declarava, nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos um Salvador, o qual há de transformar o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. O tempo todo os cristãos eram tratados como peregrinos, gente que estava em movimento, rumo a uma outra pátria. O Senhor Jesus diz, eu vou, mas não vou deixá-los órfãos. Ele diz, mas se eu for, eu vou preparar lugar. E eu voltarei, vou buscá-los para mim mesmo, para que onde eu esteja, vocês também estejam. Esses crentes eram norteados por aquilo que lhes aguardavam por toda a eternidade. Eram movidos pela eternidade. Eles estavam sempre de olho nessa recompensa eterna, permanente. Paulo resumiu, né, o processo da ação de Deus, dizendo em Filipenses 1,6, eu estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês, que ele há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Está dizendo que o que você está vivendo agora é só o início. Tem muito mais para ser experimentado. Tem uma obra ainda a ser terminada, tem uma obra a ser concluída. Eu quero deixar isso também aqui como cenas dos próximos capítulos. Em algum momento eu quero trazer uma palavra sobre o ápice da redenção, todo esse desfecho. Paulo resumiu o Evangelho na oferta de salvação. Em 2 textos, para não ser extenso. Atos 28, onde ele está preso em Roma, pregando o Evangelho, os judeus não querem ouvi-lo. Ele diz, fiquem sabendo que essa salvação que Deus oferece foi enviada aos gentios e eles a ouvirão. Em outras palavras, vocês não querem, tem quem queira, Paulo está dizendo. Mas ele resume isso dizendo, a salvação que Deus oferece. Ele chama o Evangelho de a salvação que Deus oferece. Em Efésios 1,13, depois de usar a expressão em Cristo, ele diz, nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o Evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. Aquilo que no início era chamado de o Evangelho da salvação, ultimamente está virando o Evangelho de tudo. O Evangelho do resolve seus problemas terrenos, menos o seu foco principal, que é a salvação. E nós não podemos perder isso de vista. Acredito que quando nós somos norteados pelo grande desfecho, não existe perseguição terrena que vá nos parar. Não existe perda terrena que vai fazer a gente colocar em jogo o ganho eterno e o ganho futuro. Olha o que o apóstolo Pedro diz, lá em 1 de Pedro, capítulo 1, eu quero começar do versículo 3, eu vou ler até o 9. Ele diz, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para, aqui está falando de um propósito, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não murche, outras versões, com linguajar mais rebuscado, diz imarcessível, que não fica manchada, que não murcha, está reservada nos céus para vocês. Diga, há uma salvação reservada nos céus para mim. Aí depois de dizer da salvação que está reservada nos céus, ele diz que são guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Nós estamos sendo guardados para uma salvação preparada para ser revelada. Pastor, nós já não estamos vivendo a experiência de salvação, um aspecto dela. Eu gosto de dizer que a salvação se vive nos 3 tempos, passado, presente e futuro. A Bíblia usa a expressão fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. Quando ele está falando daquilo que está preparado para se manifestar no último tempo, ele está falando do desfecho. Agora é o que ele diz, nisso vocês exultam, futuro, salvação futura. Embora no presente, agora, enquanto a salvação futura não se manifestou, por breve tempo, graças a Deus por essa frase, por breve tempo, se necessário, não é toda hora, o tempo todo, ele diz, sejam contristados. Contristados você pode traduzir por entristecidos, por várias provações. Para que uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Essa é a revelação de Jesus Cristo, está falando do dia da sua vinda. Mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam.
mesmo não vendo agora, mas crendo nele, exultam com uma alegria indescritível e cheia de glória, obtendo o alvo dessa fé. Outra tradução diz o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Qual é o objetivo final da fé? Qual é o grande alvo? A salvação das nossas almas. Então ele diz, mesmo não tendo visto a Jesus agora, a gente exulta nele com alegria indescritível. A gente sabe que um dia essa salvação vai se manifestar de forma completa. E naquele dia não importa o que eu e você passamos, não importa o que eu e você enfrentamos, não importa aquilo que eu e você tenhamos aberto mão, renunciado, desistido, deixado para trás. Quando esse dia chegar, nós já estamos exultando de forma antecipada, mas quando esse dia chegar, nós vamos viver o objetivo final da nossa fé. E naquele dia, meu querido, não importa o que você passou, você vai olhar para trás e você vai dizer, valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena. O que levava os crentes debaixo de perseguição, tortura, prisão e até mesmo morte, não desistirem da sua fé, era a certeza daquilo que os aguardava por toda a eternidade. Agora, o que leva crentes hoje a, por tão poucas coisas e diante de tão pequenos problemas, desistirem tão rápido da sua fé, é simplesmente o fato de que nós estamos pensando de forma equivocada um evangelho que só tem ganho, não tem perda, e que os ganhos são só momentâneos e terrenos. Se nós entendemos que muito mais do que aquilo que Deus dispõe a fazer aqui agora, repito, não estou falando que não vai ter bênção, não estou dizendo que não vai ter intervenção de Deus, resposta à oração, nem que não haverá milagres. Eu estou dizendo que os milagres só vão acontecer porque as necessidades aparecem, e até que milagres se manifestem, ou em situações como a de Paulo, onde Deus diz, não vou mudar a sua circunstância. Nós precisamos ter certeza de que se Deus não mudar a circunstância, Ele nos muda para suportar e vencer aquela circunstância sem que a gente desista, sem que a gente desanime. Eu acredito que essa pandemia está trazendo à tona muita coisa que nem a gente sabia que havia nas nossas vidas. Outro dia um camarada falou para mim, logo no primeiro mês e meio, não tinha fechado 2 meses aí de pandemia, ele falou, pastor, essa pandemia está trazendo muito problema familiar. Eu falei, está trazendo? Não, está revelando. O desajuste já estava aí. Foi na hora que vocês foram obrigados a estar juntos que vocês descobriram que já estava lá. Esse dia alguém falou, não, pastor, minha fé assim está sendo provada nessa pandemia, porque eu estou esfriando a cada dia mais. Eu falei, então você não está sendo provado, você está sendo reprovado. Você demonstrou que falta alguma capacidade de sobrevivência aí dentro de você. Gente, sinceramente, eu não consigo entender. Alguém que compreende esse valor que é Cristo, a ponto do resto ter perdido sua importância, e que depois de 8 meses de pandemia, além de não estar num culto presencial, assistiu uma ou outra reunião online, não tem uma vida de oração, não tem tempo com Deus. Essas coisas só estão demonstrando o quê? Que se cultivou um evangelho superficial, sem raiz, sem profundidade. Nós precisamos estar conectados com Deus de tal forma que a gente suporte qualquer coisa. Você sabia que agora, nesse momento, existem muitos crentes sendo perseguidos e mortos por causa da sua fé em vários lugares do mundo? Quando um brasileiro reclama que por conta da dificuldade está pensando em desistir da sua fé, eu imagino que se um crente desses, disposto a dar sua vida por Jesus, tomasse conhecimento, voava na goela de um de nós rapidinho. Nós precisamos repensar o que é o nosso compromisso com Cristo. Eu quero te dizer, se não houvesse nenhuma promessa de ganhos presentes, se não houvesse intervenção de Deus, se a gente tivesse vendido só as circunstâncias e oposição do mundo e fosse viver que nem prego, só levando a cabeça, ainda assim, valeria a pena suportar o que quer que seja pela salvação que nos está proposta. E nós não podemos perder isto de vista. Nós não podemos perder isto de vista. Agora, além desse essencial da salvação, que é o centro de tudo, a Bíblia ainda promete recompensas adicionais. Olha o que Jesus diz em Mateus 5, 11 e 12. Bem-aventurados são vocês, quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Jesus diz, quando vocês estiverem vivendo as perdas por causa do Evangelho, não foque nelas, senão vocês vão desanimar. Foque nos ganhos que virão depois. E aqui ele não estava falando só do ganho da salvação. Ele está falando de galardão, de recompensa. A doutrina bíblica, salvação e galardão são coisas completamente distintas.
termo galardão significa recompensa. Em 1 Coríntios, capítulo 3, nos versículos 12 a 15, o apóstolo Paulo, depois de dizer que o fundamento é Cristo e que a gente edifica sobre essa pedra fundamental, ele diz: se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia a demonstrará. O dia aqui está falando do dia de prestação de contas. Porque será revelada pelo fogo, e o fogo provará qual é a obra de cada um. Se aquilo que alguém edificou sobre o fundamento permanecer, ele está falando de gente que edifica com ouro, prata, né, e pedras preciosas. Esse é o tipo de material que não só fala da excelência do que está sendo construído, mas de algo que resiste ao fogo. Mas ele fala de gente que edifica com madeira, feno e palha. Isso aqui não só fala da falta de excelência da construção, na minha cabeça não consigo imaginar outra coisa não ser um barraquinho, mas fala de algo que não sobrevive ao fogo. Então ele diz, o fogo vai provar a obra de cada um. E ele diz, se aquilo que alguém edificou sobre o fundamento permanecer, esse receberá recompensa. Se a obra de alguém se queimar, ele sofrerá dano. O que é esse dano? Ele diz, porém, ele mesmo será salvo, como que através do fogo. O dano não é falta de salvação. Aqui quem está sendo julgado são os salvos. Mas tem salvo que vai ter recompensa, e tem salvo que não vai ter recompensa, não vai ter galardão. Porque ou não construiu, ou construiu de forma relaxada. Agora, obviamente, esse plus de uma recompensa eterna não pode ser mensurado ou comparado com a própria glória da salvação. No entanto, de alguma forma, Deus dizendo que nós podemos só ser salvos sem recompensa, ou ser salvos com recompensa, Ele está tentando nos estimular a viver a plenitude das recompensas. E quando a gente pensa nisso, a gente acaba sendo movido pela eternidade. Um dia um irmão falou para mim, pastor, eu vejo não só o seu investimento de tempo, esforço, trabalho, mas quantas vezes o senhor abre mão daquilo que é material, financeiro. Ele falou para mim, eu admiro que o senhor é um homem sem ambição. Falei para ele, você está enganado, meu amigo. Eu provavelmente sou mais ambicioso que você. A diferença é que você está ambicionando o que é terreno e eu estou ambicionando o que é eterno. Eu falei, eu tenho uma ambição mais forte do que a sua. Eu quero construir para a eternidade. Isso me move, isso me norteia, isso me empurra, né? Isso é aquela força motriz do lado de dentro, não só para não desistir de Deus, mas para não desistir do serviço do Senhor. Eu quero lembrar você de que o Evangelho envolve perdas e ganhos, mas os ganhos são incomparavelmente maiores e melhores do que as perdas, embora não necessariamente sejam o tempo todo terrenos e momentâneos, como são as perdas. Dito isso, eu queria terminar só lembrando você de duas coisas que para mim são muito fortes, né? Uma delas é o que teremos no domingo que vem aqui, a ceia do Senhor. Qual o propósito da ceia? Jesus diz, façam isso em memória de mim. E diz, todas as vezes que vocês comerem o pão e beberem do fruto da vide, vocês estão anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. O que é que Jesus queria que a gente recordasse? Seu sacrifício e a sua salvação. Ele não estava achando que a gente ia esquecer no sentido de ter uma amnésia. Não, nem lembro mais que Jesus um dia veio e morreu. Ele está falando de alimentar uma consciência, que ela tem que ficar acesa, viva dentro de nós, que não pode apagar. O Senhor morreu para a nossa salvação. A salvação precisa ser algo que move a mim e a você. Não apenas na hora de dedicar a nossa vida ao Senhor, mas dia a dia, quando entendemos a forma como vamos viver por Ele. Qual é o tema central da adoração no céu? Quando você olha para o livro do Apocalipse, e João começa a descrever a essência dos cânticos, só um tema central, redenção. Apocalipse capítulo 5, versículos 9 e 10 diz, e cantavam um cântico novo, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda raça, tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituístes reis e sacerdotes. O centro da adoração no céu é o cordeiro morto, é o preço pago pelo seu sangue. Agora, como isso, tão central na adoração, né, na prática da devoção cristã como a ceia, deixou de ser central e essencial para nós? Que Deus nos ajude a não abrir mão, a resgatar essa consciência. Há um evangelho de perdas que não se comparam aos ganhos.
Os ganhos são presentes e futuros, né? Mas essa dimensão de recompensa futura é incomparavelmente maior. E se eu e você estivermos cientes disso, ainda que no tempo presente, se necessário, por um pouco de tempo, a gente seja aprovado. Nós não vamos deixar a alegria e a exultação daquilo que nos aguarda ser roubada de nós. Porque o que quer que a gente experimente, no final, terá valido a pena. Eu não estou dizendo que a sua renúncia te salva. Eu estou dizendo que aceitar a salvação que Jesus oferece exige de você renúncia, né? Desde o momento em que você a recebe, a partir do momento que você passa a cultivá-la e desenvolvê-la, vai necessariamente haver o elemento de renúncia, de dedicação e compromisso. Mas como disse Paulo, o que antes tinha importância, talvez seria considerado um grande prejuízo, diante da importância do Senhor Jesus, perdeu completamente o seu valor. Então a gente só pode chamar isso de perda na perspectiva carnal. Eu não diria nem só humana, carnal. Porque quando temos o entendimento e a revelação espiritual profunda, a gente não olha para aquilo como perda. Eu já vi crentes que na hora de dar o testemunho, eles parecem que têm saudade do lugar de onde saíram. O pastor amigo me contou outro dia, falou, cara, eu tenho um irmão aqui da igreja para dar um testemunho, que tinha uma conversão assim, né, extraordinária, mas acho que botei ele antes da hora, estava muito verde. Eu falei, o que aconteceu? Então ele começou a falar da vida que vivia, e quando começou a falar das baladas, das bebidas, das drogas, do crime, de repente ele parou, suspirou e disse, eita, tempinho bom aquele. As palavras o cara está dizendo, como foi difícil abrir mão disso. É quase como se você dissesse, dá uma saudade, né? Agora, quando nós temos a perspectiva correta, você não está olhando para aquilo, né, como algo que faz falta. Você está dizendo o que eu ganhei, incomparavelmente melhor. E se um dia aquilo teve valor, a ponto de naquela época ser chamado de perda, agora eu estou me lixando, né? Eu estou tratando isso como lixo, eu estou tratando isso como refúgio. Se o meu e o seu coração tiver essa consciência de quem é Cristo, do que Ele nos disponibiliza, acredito que nós não apenas vamos suportar melhor o que tivemos suportar, mas até a perspectiva, né, do que de fato é perda, ela vai mudar completamente. Que o Senhor nos dê graça para viver o Evangelho da forma correta, em nome de Jesus. Você recebe essa palavra em nome de Jesus. Amém.